Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre esses status do Telegram Ads de novo. Principalmente quando o anúncio fica em review por muito tempo, ou quando ele fica em review e aprova, ou quando ele muda para esse declined aqui, que é o status que a gente não gosta, quando ele para, quando ele fica no stopped, quando ele fica no active e quando ele fica no status em review, fingindo que tá active. Tudo isso a gente vai falar hoje, mas antes deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda. Afinal, esse aqui é um dos poucos canais no mundo que vai falar sobre esse assunto e o único aqui no Brasil. Então, entra aqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo um link do grupo do Telegram, você entra lá para poder conversar com quem também anuncia no Telegram Ads. Aqui é o seguinte, pessoal, antes de começar, eu já vou falar sobre o status em review ao longo do vídeo, mas antes eu quero falar com quem anuncia grupo ou canal de iGame, né? Quem trabalha com apostas, seja apostas esportivas ou apostas de cassino, né? Faz essas divulgações, provavelmente vai se identificar com o que eu vou dizer sobre esse anúncio aqui, o anúncio 1. Porque olha só, imagina que você tem o seu canal, e nesse canal você faz suas postagens, você posta seu link de afiliados lá da sua plataforma, buscando o quê? Buscando novos registros, FTD, que é o primeiro depósito, e consequentemente está ganhando aí uma receita aí com heavy share ao longo do tempo. Você pega esse anúncio, ele teve 5.008 visualizações, ou seja, ele foi mostrado, o texto do anúncio, para mais 5.000 pessoas, e dessas 5.000, 156 falaram, não, eu vou entrar nesse canal e vou dar uma olhada. Ou seja, então é daí que você tira um registro, daí que você tira, né, o primeiro depósito. Só que o mais interessante disso aqui é que você pega 156 pessoas que vêm de canais similares aos seus, ou de concorrentes seus, ou que de alguma forma estão pesquisando ali e entraram em algum canal que fala sobre algo relacionado. Então é muito interessante uma estratégia dessa para atrair leads qualificados para o seu canal. E desses 156 aqui, imagina quantos não se registraram na plataforma, quantos não fizeram um depósito, né? Porque o seu anúncio foi interessante para 156 pessoas e dessas 156 pessoas, 27 se registraram no canal, é o que diz a estatística aqui, tá? E aí, quanto custa isso, pessoal? É muito barato. Por quê? Porque se você para pensar aqui, ó, o que foi gasto nessa campanha foi 2.12 tons. E aí a gente pode abrir o conversor aqui, só pra gente ver quanto que vale isso. 2.12 tons em reais, a gente chega aí no valor de R$ 66,84, tá? Você tá pagando R$ 66,84 para atrair a atenção de 156 pessoas em canais similares ao seu. É muito bacana, né? Vamos ver o custo por subscriber? Olha só. Quanto que você pagou para ter um novo inscrito no canal? 0.08. Vamos ver aqui quanto que dá isso? 0.08 é o equivalente a R$ 2,52, tá? Então é isso que você paga por um inscrito que pode te gerar uma receita. Entretanto, pessoal, a gente tem o outro lado, quando o anúncio ele é veiculado e ele não é aprovado pela plataforma aqui pelo Telegram Ads, tá? E aí você pode observar o seguinte, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo de anúncio que não foi aprovado. O anúncio foi rejeitado, conteúdo proibido. Essas políticas de anúncios proíbem alguns tipos de conteúdo para garantir um ambiente seguro, né? Uma experiência segura para os usuários do Telegram. E aí, se você abrir aqui os termos de uso, ele vai ter um artigo específico que fala sobre apostas, né? E justamente no texto, nesse texto aqui específico, eu até cortei uma parte para preservar a pessoa que pediu para eu anunciar, ela tem aqui, ó, exatamente a palavra aposta, né? E é proibido. Então, uma estratégia para você evitar esse tipo de proibição é justamente evitar colocar essas palavras, né, que remetem a apostas, né, e a todos os itens que são proibidos aqui pela política do Telegram Ads. Esse texto de anúncio aqui foi um erro, mas infelizmente ele reprova, não tem mais jeito. E aí o canal vai ser, né, vai entrar numa lista aí onde a aprovação ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Afinal, o Telegram já sabe que houve uma tentativa que eles não aprovaram, tá? Voltando aqui ainda dos anúncios que foram rejeitados, a gente tem um outro item aqui que fala quando você faz uma alteração específica na estrutura do canal, ou você altera título, ou a fotografia, ou remove uma série de postagens, né? Então essas alterações estruturais, elas podem causar também a rejeição aí do canal pelo algoritmo do Telegram, tá? Então presta atenção quando você fizer a alteração. Se por exemplo você alterar o link do seu canal, a funcionalidade dele vai ser prejudicada, então ele vai cair nessa rejeição aqui também, tá? Outro motivo de
rejeição ocorre quando você tá com o anúncio aprovado e você resolve fazer uma alteração no canal, que é o que aconteceu com o anúncio R6, por exemplo. Ele estava aprovado, só que houve uma alteração. E aí ele entra no status em review novamente. Só que esse status em review, ele é um status que não vai retornar, né? E provavelmente é uma situação de erro que a gente vai falar a partir de agora. Bom, pessoal, sobre o status em review, a gente tem alguns detalhes aqui que eu quero comentar com vocês. Primeiro, é importante a gente saber o que é um anúncio que está aguardando em revisão. Por exemplo, esse anúncio aqui, ó, o AN03, você clica em cima dele, ele aparece essa tela, né? Diz Ads being checked by Telegram moderators. Beleza, então ele está aguardando a revisão. Entretanto, tem outros que não acontece isso, né? Como é o caso, por exemplo, do anúncio F1.3 aqui, ó, que ele está em review. Quando você clica nele, ele abre essa tela para você editar o status, né? Então você vê que é um erro. Por quê? Porque se ele está no status em review, como que eu posso editar ele para um hold, para ativo? Por mais que eu coloque como ativo, ele não vai acontecer nada com o anúncio e não haverá nenhuma veiculação. E que detalhes eu tenho a mais sobre isso para eu poder justificar esse problema? Se eu pego, por exemplo, o anúncio AN03, que eu clico em cima dele e ele traz aqui, ó, a mensagem que o Telegram está aguardando moderação, eu clicando aqui no AN03, eu vou entrar e vou clicar aqui, por exemplo, em estatísticas, só para eu pegar o link do anúncio. Ó. Copio o link do anúncio, eu abro uma janela anônima e quando eu clico aqui, vocês vão ver que ao abrir o link, né, do anúncio, ele vai mostrar o status, o real status dele, que é em review. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro link de um anúncio que consta como em review, né, mas está com aquele problema, que é o caso, por exemplo, do anúncio F1.2 aqui, ó, ou F1.1, tanto faz, eles estão com o mesmo problema. Eu clico, ele abre essa tela. Então o que eu faço? Eu vou entrar nele e aí eu vou gerar o link e aí vocês vão ver que o status dele, ao invés de aparecer como in review, ele vai aparecer um status de mentira, que é o status approved, tá vendo? Esse status aqui, ó, approved. E isso não significa que um anúncio está ativo de fato. Para um anúncio estar veiculando, ele precisa estar com status active. E aí eu mostro isso para vocês, porque, por exemplo, hoje, na data de hoje, né, 11/11, eu tenho anúncios que foram postados, inclusive hoje, e eles realmente foram aprovados, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, 11/11, tá ativo, ó, anúncio postado, anúncio ativo. E você fazendo a mesma coisa, né? Você vai, por exemplo, eu posso clicar em um anúncio desse, entrar em estatística, eu entro aqui, ó, e eu gero o link, copio o link, eu entro numa janela anônima, e aí vamos ver se ele vai estar com aquele status approved? Não, ele está com o status active, porque esse status representa que um anúncio realmente está sendo veiculado, tá bom? Então, o que eu acredito que esteja acontecendo, aí eu não consigo comprovar porque o Telegram não responde aos nossos chamados, é que quando o algoritmo do Telegram envia um anúncio, né, um canal, para esse status in review, que quando você clica, ele abre aquela janela, né, mostrando ali, quando ele abre essa, tá ok. Quando ele abre essa daqui, aí a gente possivelmente vai ter um anúncio que vai aguardar por muito tempo aí, não vai ter resposta. Porque é como se eles tivessem se perdido ali no momento de fazer a moderação do anúncio. Ou é algo automático que faz, ou é algum ser humano que, ao preencher o status, ao invés de dar como reprovado, ele coloca num status que vai para o approved. Aí eu não sei dizer porque aí é com o suporte do Telegram, precisaria deles responderem. Mas o que eu posso, de acordo com o que eu tenho visualizado aqui, quando ele entra nessa situação, o anúncio não vai sair do status em review, tá? Quando o anúncio está finalizado, ele entra, quando acaba o saldo do anúncio, ele entra nesse status stopped aqui, tá? Aí é só você recarregar. E um dado importante aqui para você saber é que se você tem um anúncio rodando, é importante que você deixe o anúncio rodar e só fique recarregando o saldo, só recarregando o saldo, até para você não ter problema quanto a isso. Mas tem muita gente reclamando, falando que não consegue ter um anúncio aprovado no Telegram e que eles não estão aprovando, mas isso não é verdade, ó. Tem anúncios que são aprovados sim, anúncios que são enviados e demoram para aprovar, mas aprovam, e tem anúncios, como por exemplo esses aqui, ó, que anúncio que foi enviado no dia
8, hoje, no mesmo dia, no dia 8 foi enviado o anúncio, no mesmo dia já foi aprovado, no dia 8 foi enviado outro, e no dia 10 foi aprovado, que é o caso desse, e teve anúncio que foi enviado hoje no dia 11 e foi aprovado também. Então, isso não é verdade. É fato que tem uma série de anúncios que estão em revisão, mas também é fato que eles estão sim analisando os anúncios e ativando, inclusive alguns que estão antigos aqui, tá? Na lista. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Por favor, comente abaixo aí se você tiver alguma questão. Vou deixar o WhatsApp, vou deixar o grupo do Telegram ali para você entrar. E se puder, por favor, compartilhe esse vídeo. Quem quiser subir anúncio de teste pode subir também. Eu só não consigo garantir que todos os anúncios serão aprovados, até porque depende muito da moderação do Telegram para fazer as análises, tá bom? Abraço a todos e até o próximo vídeo.